estão sendo gravados. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. E realmente estou com problemas com o Teams. Eu já o atualizei N vezes e alguns recursos aqui que eu acho muito interessantes para compartilhar tela, para colocar áudio, ele não está disponibilizando, e eu já tive isso neste mesmo equipamento. Eu não sei por que cargas d'água eu estou sem isso agora. Eu não consigo colocar fundo, não consigo colocar áudio, às vezes áudio de fundo para esperar entre uma tela e outra, mas enfim. São recursos adicionais que não vão mudar o preço do dólar, mas que às vezes é legal ter como funcionalidade na plataforma. Mas vamos lá, segue. Compartilhando a tela aqui com vocês. Deixa eu buscar aqui o material. Bom, aquela perguntinha básica aqui para que eu possa me posicionar. Estão visualizando minha tela? Alguém, por favor, me dá um retorno? Acredito que sim, né? Está marcando para mim aqui que vocês estão visualizando. Para melhorar... Sim, professor, estamos vendo. Valeu, obrigado. Para melhorar aqui a dinâmica e diminuir o delay, eu vou retirar a minha imagem, que facilita um pouquinho, torna um pouquinho mais rápido, diminui o delay. Fechou. E aqui eu estou com uma apresentação do Centro Paula Souza, de uma capacitação que foi direcionada aos professores há alguns anos atrás, mas no conceito aqui de design, tem algumas questões aqui que eu estava com dificuldade de localizar no Google Drive, localizei, já era para eu ter passado, mas enfim, antes tarde do que nunca. Então estamos, mesmo que tardio, passando aqui para vocês um assunto que ficou faltando em relação à teoria das cores, tá? Que é a parte de harmonias cromáticas, que o que eu mostrei para vocês aqui foi o Adobe Color, que é uma ferramenta da Adobe, que, como eu mencionei de imediato naquela primeira apresentação, o Adobe Color, ele faz o seguinte, ó, mesmo que você não tenha nenhuma base sobre isso aqui, nunca tenha lido, ouvido falar, nunca tenha visto nada, e aproveitando a deixa, eu coloquei no canal, como eu sempre faço, toda semana antes do vídeo, antes da nossa reunião semanal aqui, eu posto ou um link com algum artigo a respeito do tópico, do assunto que nós vamos tratar aqui na reunião, ou algum vídeo curto, né, nada muito extenso, que sirva como uma introdução, digamos assim, uma base introdutória sobre o assunto a qual a gente vai falar ao longo da aula. É legal para que vocês tenham uma noção, ou para que dê pelo menos uma aquecida aí para poder adentrar aqui na nossa reunião e a gente conseguir, digamos assim, um entendimento até mais fácil. Então, para quem não viu, para quem não acessou, não ignorem, tá, pessoal? É um material para informação prévia. E aí tem dois videozinhos curtinhos, falando um sobre harmonias cromáticas e outro especificamente sobre psicodinâmica das cores, que às vezes tem algumas diferenças, né, de uma referência bibliográfica para outra, mas o importante é a gente entender que cor, todas as cores, né, seja na tela ou impresso, não importa, elas causam uma sensação, e é isso que nós vamos tratar na questão da psicodinâmica. E nas harmonias cromáticas, voltando novamente ao exemplo das semanas anteriores, onde eu mostrei para vocês o Adobe Color, que é uma ferramenta da Adobe, que simplesmente traduz tudo isso para você de forma prática. Se você quer montar uma composição cromática harmônica, né, digamos assim, análoga ou complementar, ele monta isso para você, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre, é automático. Porém, fazer as coisas no automático até resolve, né? Mas para quem digamos assim, está buscando uma formação profissional, digamos, o uso no modo automático, né, sem saber o que está fazendo, eu não sei se é a maneira mais prudente ou mais adequada de valorizar um currículo, né? Então é importante, eu mostrei para vocês uma ferramenta que faz isso de imediato, sem que você saiba sequer o que esteja acontecendo, mas vamos mostrar o conceito, né, da harmonia, das harmonias cromáticas, né? E depois, caso eu não poste isso aqui na plataforma, me cobre, gente, que é um material do próprio Centro Paula Souza, tá ok?
que é para uso comum, tanto de professores quanto para vocês alunos também. Então, eu tenho aqui, no início, a própria ferramenta, que é a própria ilustração, né, lembra um pouquinho o círculo cromático apresentado pela ferramenta da Adobe, Adobe Color, que o círculo cromático, de modo geral, é isso aqui. Né? Isso aqui é o círculo cromático, obviamente. Ele mostra aqui todas as cores que a nossa percepção visual consegue captar. E aí ele vai dividindo as harmonias em alguns aspectos. Né? Eu tenho a chamada harmonia complementar, ou por contraste. O que corresponde, o que significa harmonia complementar ou por contraste? Os esquemas complementares são composições de matizes opostas no círculo cromático, ou seja, eu olho a cor que está de um lado e observo a outra que está, obviamente, do lado oposto. E assim eu monto uma harmonia por contraste ou complementar, ou seja, uma cor que vai contrastar ou complementar com outra. Geralmente seguindo a mesma direção, tá? Você consegue, dependendo do objetivo, montar uma composição harmônica com cores que são contrastantes. Seguindo essas nuances aqui, geralmente tende a não ficar ruim, tá ok? Também conhecida como harmonia por contraste, a combinação de cores complementares tende a ser mais vibrante, já que uma cor destaca a outra, né? E aí, volto àquele primeiro tópico, aquela primeira abordagem inicial, que uma cor vibrante, algo mais alarmante, mais, digamos assim, como é que eu posso me referir aqui? Um pouquinho mais forte, com um apelo visual mais chamativo, não se aplica a todos os tipos de projetos de design que vocês pretendam fazer. Acho que já falamos sobre isso aqui, independente de conhecimento técnico, de conhecimento profissional, de experiência e habilidade, tem uma coisa simples chamada bom senso, né? Dependendo do perfil, do objetivo, do, do, do objetivo da plataforma, do design, do projeto de design que você está fazendo, uma cor vibrante, uma cor muito que exalte muito, ela não tem relação com a proposta do design que você está montando, né? Então aí não precisa nem ter harmonia, nem complementar, nem por contraste, basta ter bom senso, tá ok? Nem todas as composições servem para todos os tipos de design, tá ok? Nós temos designs que vão para segmentos mais sérios, mais sóbrios, que exigem um pouco mais de austeridade, e nós temos aquelas propostas que são mais joviais, que são mais empolgantes, mais flexíveis, que aceitam um pouquinho mais de, como é que eu posso chamar assim? Uma proposta mais empolgante, que você não esteja tão preso a alguns padrões, tá ok? E isso a gente pontua sempre pela sensibilidade daquele que está observando o que está acontecendo e o objetivo final do layout, né, gente? Você vai montar, por exemplo, o site de uma agência funerária, eu não sei se caberia você ficar montando um padrão de design, de layout, com cores contrastantes. Eu acho que o exemplo, embora não seja muito interessante, mas acho que pode acontecer, né? Porque uma agência funerária também investe em marketing, também tem identidade visual e, obviamente, hoje não está fora desse segmento web. Então, pode ter aplicativo, pode ser que provavelmente tenha, provavelmente tenha também a sua identidade visual com seus padrões de cores e acredito eu que nessa identidade visual, esse segmento de atuação profissional, comercial, não vai utilizar cores contrastantes. Acredito eu também que opte por tons mais serenos, mais amenos, mais neutros, né? Que tendam à neutralidade. Perfeito? Harmonia análoga. Esse tipo de composição busca a utilização de cores semelhantes, tá? No círculo cromático são as cores que apresentam que estão mais próximas ou vizinhas uma das outras, né? Então você vai, por exemplo, neste slide aqui, tem um tom de amarelo com um tom de vermelho, né? E assim, você acaba fazendo uma composição por analogia, estão muito próximos. Geralmente é uma receita que não costuma falhar, tá?
Porém, aí você tem todo o círculo aqui para você optar por essa composição, né? O vermelho com o amarelo, ele já busca um tom mais quente, algo também mais vibrante, mais apimentado, algo que tenha um pouquinho mais de flexibilidade, que não remeta tanta seriedade, né? Tanto compromisso com a formalidade. Então, vale o mesmo que nós mencionamos atrás, tá ok? No círculo cromático, são as cores que se apresentam mais próximas, vizinhas entre si. Essa harmonia se torna agradável pela passagem gradual de uma cor para outra. Como são cores que estão em continuidade, elas dão aquele efeito de degradê ou de gradiente, né? Dependendo assim do que vocês estão mais acostumados a se referir. E costuma ser, como eu falei aqui, algo que combine, dependendo muito do objetivo do design, dependendo muito da área de atuação, do que isso vai representar, é um estilo que geralmente agrada. A harmonia monocromática. No final aqui dos slides tem alguns exemplos de projetos de design para web, enfim, de marketing de um modo geral, onde se aplicam vários padrões de harmonia. E aí, como eu coloquei anteriormente, que dependendo do objetivo, dependendo do direcionamento, é muito bem-vindo. É só saber combinar com uma certa coerência que a coisa rola, que fica legal. O esquema monocromático é formado por variações de saturação e luminosidade de um único matiz, ou seja, de uma única cor, podendo ser complementado com um ou com os tons acromáticos, ou seja, você vai diminuindo a tonalidade. Esse esquema de cores tende a ser coeso e agradável aos olhos, devido à unidade formada por um único esquema gradativo do matiz escolhido. Como assim, pessoal, monocromático? Eu acho que o nome já deixa claro, né? Quando você escolhe para o padrão ali da tua composição de design, utilizar apenas uma cor. Tá? Por exemplo, se você pega um azul, você vai usar vários tons do azul. Se você pegar um verde, você vai usar o verde com variações da tonalidade do verde. Esse é o monocromático. Você usa apenas uma única cor e vai alternando o quê? O tom mais escuro, mais claro desta cor. Vai muito enfim, também da predileção daquele que está desenvolvendo a proposta, né? Mas, ao meu ver, me agrada muito. É um tipo digamos assim, de alternativa. Você está meio sem criatividade, não tem nenhum, por exemplo, nenhum padrão de identidade visual para seguir e não está numa manhã de trabalho muito fértil. A escala monocromática ela ajuda, viu? Ela favorece esses dias onde a tua criatividade não está tão boa, você escolhe algo ali mais ou menos interessante, vai dar certo. A monocromática sempre funciona. Harmonia triádica, né? Na harmonia triádica são usadas, como o próprio nome já diz, três cores equidistantes do círculo das cores. Ou seja, o que é equidistantes? Elas estão, obviamente, uma longe da outra. E aí você tende, obviamente, a optar também a resultar num contraste. E aí a gente volta nas primeiras colocações aqui. Tudo que for muito contrastante, você tem que tomar cuidado aonde você está aplicando isso, senão não será. Não é que não fique bom, ele não combina com tudo, né? Como eu disse aqui, eu citei o exemplo de uma agência funerária, poderia ser um escritório de advocacia, poderia ser algo que remeta a uma formalidade, então algo assim tão apoteótico, tão alarmante, tão vibrante, não é de bom tom, não será uma proposta que se encaixe e, digamos assim, que se adeque ao perfil da área de negócios onde aquilo está sendo aplicado. E aí é aquilo que nós chamamos no design de peru no pires. Não dá, não tem como, não cabe. Ah, um triângulo equilátero dentro do círculo das cores indica quais são elas, né? Exemplo, magenta, amarelo e ciano, né? O triângulo equilátero, nós não precisamos voltar nessas aulas aqui de educação artística que fala de geometria, né? Todo mundo lembra o que é um triângulo equilátero, né? Equi, igual, látero, lado, né? Então, que tem os lados iguais. Só para relembrar e viver aqui.
harmonia policromática. Aqui, vamos lá, é meio que Marquês de Sapucaí, é algo mais carnavalesco, mais festivo. Geralmente você vai usar esse tipo de composição harmônica realmente voltado para algo onde você não tenha compromisso com formalidade, com uma neutralidade, com algo mais sereno, voltado para áreas mais sóbrias. Aqui você usa um pouco mais, sei lá, convites, um portal para eventos, algo voltado para isso, né? Onde você tenha esta liberdade para criar. Fora isso, você não faria muito sentido estar usando esse tipo de composição para projetos de design que não tenha esse tipo de finalidade. Algo mais jovem, mais flexível, com uma proposta mais democrática, mais aberta e que não esteja presa a padrões. Senão, como eu disse, também entra no conceito de Peru no Pires, não encaixa. É de mau tom, não vai ser bem-vindo, né? Apresentar isso para um cliente, ele vai olhar para você e falar, olha, não gostei, dependendo da área de atuação dele, você precisa voltar e apresentar alguma coisa mais a contento, que tenha mais coerência com o perfil, né? E aproveitando, como sempre, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu digo isso aqui, não existe um projeto de design que você vai apresentar para um cliente que não tenha surgido, que não tenha tido previamente uma conversa, um diálogo, um bate-papo, para que você possa abstrair e absorver desse cliente e da área onde ele atua. Olha aqui o assunto de ontem. Estamos agora no nicho do design. Ontem era projeto, mas percebam que não muda muito, né? Não tem como eu desenhar uma solução, estamos falando de design, não tem como desenhar uma solução para alguém a qual eu não conheço, que eu não tenha nenhuma base informativa sobre. E da mesma maneira que num projeto para a web, né, o projeto em si, o site, a plataforma, o aplicativo, o portal, ele vem hoje, ele pede um levantamento estatístico, uma entrevista, uma pesquisa, né, para que você colete dados informativos e que você não crie um projeto com base intuitiva, baseada apenas numa intuição e sim em convicção. A mesma coisa se aplica ao design, que embora eu goste de enaltecer o viés artístico do design, mas ele tem sim seu viés artístico, mas aplicado cada vez mais de forma científica, com base em informações, em dados. Eu vou coletar informações do meu cliente, eu vou coletar informações sobre o perfil do negócio dele, perfil de cliente, faixa etária, aquela coisa toda, para que até o design esteja fazendo parte deste todo de forma coesa. Lembra das aulas de redação, coerência e coesão? Isso é tudo. A vida precisa ter coerência, precisa ter coesão, senão você é louco. Tudo que você faz que não tem sentido e não tem coerência, dá uma certa impressão de que você não bate bem da cabeça, né? Brincadeiras à parte, mas fazendo uma analogia aqui, é isso que em todos os aspectos, né? Tem que ter correlação, tem que ter ligação, tem que ter conexão. Esta conversa sobre o design, sobre o projeto de web, enfim, tudo isso está interligado. Então, se a minha proposta para o projeto de um cliente é voltada para uma determinada área, o design que eu estou apresentando para isso também tem que se encaixar, tem que haver uma harmonia de fatores, não apenas na funcionalidade, mas no design. Isso vai garantir, dentro do teu projeto como um todo, e aí a gente está encaixando as nossas diversas áreas de estudos que compõem o conhecimento necessário para ser um desenvolvedor web. Com esse conhecimento sobre o meu cliente, sobre o projeto que eu estou montando para ele, encaixando um design que permita funcionalidade, eu tenho aquilo que nós chamamos hoje de um bom padrão de navegabilidade. O que é navegabilidade na web? Boa navegabilidade são aqueles aplicativos ou aqueles sites que você acessa e você consegue se localizar com facilidade, você consegue identificar as informações com clareza, porque tudo foi feito com muita coerência, com muito cuidado, com muito critério para montar aquilo. Não, nada foi feito por acaso. Como nós mencionamos ontem, existe hoje padrões para a web
também baseado em dados, né, coletados pela experiência que o uso das pessoas já tem há muito tempo, né, essa questão cronológica e histórica, que já direcionam padrões de design que tendem a agradar mais a um determinado perfil de público. E é mais ou menos nessa tendência que a gente procura encaixar aquilo que estamos fazendo. E todas essas técnicas aqui, todos esses conceitos de harmonia cromática, seja policromática, análoga, complementar, seja o que for, elas vão ser fundamentais sim, mas para serem aplicadas dentro de um contexto hoje baseado em dados. Tudo, até a tela hoje de um aplicativo é feito de maneira científica e não intuitiva, tá ok? Então a gente não foge, né, não deixa de encaixar um assunto com o outro. Nós estávamos falando ontem sobre isso a respeito do projeto de uma página para a web, e o design, olha, vejam só vocês, ele faz total sentido nisso, porque é o design que o usuário vai ver primeiro. Quando você acessa uma página na internet, o primeiro contato que você tem com esta página é o layout. E o que tem no layout? Um design. E aí que está o desafio, ele tem que ser agradável aos olhos, ele tem que promover uma acessibilidade, uma usabilidade, mas ele tem que ser também eficiente, que eu olhe e consiga captar a mensagem que ele está passando e que eu consiga utilizar. E aí entra um outro conceito, que é a usabilidade. Quanto menos cliques eu precisar dar dentro de uma tela para realizar, concretizar o meu objetivo, mais eficiente foi a diagramação do teu site. Melhor foi o teu projeto de design para esta tela. Então, toda essa nossa conversa aqui sobre harmonia, sobre cores, tem um único objetivo: proporcionar ao usuário do teu aplicativo, do teu site, do teu portal, uma experiência de uso melhor, mais eficiente. Porque quando acontece o contrário, nós fazemos o quê? Nós distanciamos o público. E qual é o público que mais tem dificuldade de interagir com telas e interfaces hoje voltados para o ambiente tecnológico? É justamente o público que não tem esta proximidade sempre. Geralmente, pessoas de mais idade, que não têm, digamos assim, um hábito de estar em contato direto com esse dispositivo o tempo todo, algo que, como mencionamos, né, pelo período que vivemos esses últimos 6 meses mudou, né? Esse público que tinha até um certo contato de leve ali com a tecnologia passou a ter uma necessidade de uso maior, e quando vai utilizar e não encontra uma interface, um design que seja objetivo, claro e funcional, ele rejeita, tem dificuldade e aí gera uma outra coisa, que é chamada também exclusão. Dentro do conceito de design, nós temos o chamado design inclusivo, que é aquele design que é eficiente e que ele consegue tornar essa experiência agradável. Porém, a única maneira de produzir isso é conhecer milimetricamente o perfil do público que você pretende captar. E isso demanda trabalho, pesquisa, pesquisa e pesquisa. Como eu mostrei para vocês. Uma isca, uma pesquisa de opinião num site, fazer o cara clicar e entrar, pronto. Ali o Google faz tudo para você. Vai mostrar quem é esta pessoa, os gostos e predileções, e é meio caminho andado. Tudo bem? Agora, fechando este link, voltando aqui para o nosso ponto de partida, que é design, e como eu sempre gosto de enaltecer, estamos sempre ligando o conteúdo à sua aplicação no dia a dia, para que vocês sempre lembrem que o que está sendo dito aqui não é uma história, hein? Isso aqui é conceito para ser aplicado nos trabalhos de vocês, tá ok? Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Seguimos então. Psicodinâmica das cores. Que diabo que é isso aqui, gente? Simples. Toda cor, ela provoca em você uma reação, tá? Existe alguma subjetividade nisso? Pode até existir, porque nem todos nós somos iguais, mas existe mais ou menos um consenso, onde você possa não encaixar 100% das pessoas aqui, mas a grande maioria vai corresponder. Então, não é excluir, mas é uma maioria das pessoas reagem a isso dessa forma.
A psicodinâmica das cores, ela comenta sobre a sensação, né, a relação que as cores promovem em você na tua área de percepção. Que, como eu já disse, isso não é voluntário, tá? Isto é involuntário, não é você que quer. É uma reação cerebral a uma captação do teu globo ocular. Da mesma maneira que nós reagimos também instintivamente ou involuntariamente a estímulos auditivos. Você pode estar numa festa junina, numa quermesse, alguém soltar um morteiro, você sabe que aquilo não é um atentado terrorista, mas vai te assustar, porque é uma reação involuntária. E olha, essa questão da psicodinâmica das cores, ela traz reações involuntárias que têm uma relação direta com neurociência, que é a área da ciência médica que estuda a parte neural de tudo aquilo que acontece com as nossas ações e reações dentro da nossa zona cerebral. Dentro da medicina, os neurocirurgiões são considerados os top do top do top, né? Porque eles mexem com esta máquina chamada cérebro, tá? E essa chamada psicodinâmica das cores age diretamente na nossa questão cognitiva, onde quem mexe, quem estuda isso é a neurociência. Então, assim, em alguns pontos, somos até pequenos diante da imensidão de variações que isso traz para o nosso dia a dia e das possibilidades em relação a design, em relação a marketing e a uma, não digo nova, né, mas uma área do marketing que se faz valer desta questão da neurociência, que é o chamado neuromarketing. O neuromarketing tem muito a ver com psicodinâmica das cores. O que faz o neuromarketing? Ele se baseia em conceitos da neurociência para despertar reações no teu cérebro para que você involuntariamente acabe recebendo uma mensagem mesmo sem perceber. E como disse, já falei isso para vocês, não há nada de legal, não é nada de conspiratório, não é uma obra do mal, nada disso. Isso chama-se ciência. E aqui nós estamos usando a ciência de forma tecnológica. Tudo hoje é feito desta maneira. Nada é feito por acaso. Tá ok? Fechou? Então vamos lá. Quais são as... O que diz aqui, ó, essa questão da psicodinâmica das cores em relação à aplicação das cores, né? As cores têm a capacidade intrínseca de se conectarem emocionalmente com as pessoas. De uma forma geral, no Ocidente, tá? Porque aí nós temos uma questão cultural. Ou seja, como assim uma questão cultural? As pessoas tendem a ser educadas, a viverem em ambientes onde isso aqui, de alguma maneira, é também influenciado. Em outras culturas, com outros valores, com outros princípios, as cores podem receber uma outra conotação. Então, aqui, ó, eu achei legal essa parte aqui do slide que direciona isso, né? De um modo geral, no Ocidente, é possível afirmar que o verde, ele proporciona o quê em relação à tua reação involuntária, cognitiva, perceptiva, tá? Saudabilidade. Da mesma forma que o azul é uma cor que relaxa e remete a produtos e a varejos com viés de natural, ecológico e sustentável. Ponto. Sempre que nós vemos alguma campanha, algum produto, algo relacionado a sustentabilidade, a valores ecológicos, sempre ou quase sempre estará utilizando o verde como base. E aí é o que eu falo, né? Você precisa ter essa noção e essa coerência para que você não atropele isso. Você não vai falar de ecologia, de tons voltados à sustentabilidade, usando o vermelho. Você simplesmente se contradiz. Você está passando a mensagem da mesma maneira, porém você não está sendo favorecido pela percepção que você vai causar nas pessoas que vão receber esta mensagem. Por isso que é importante ter esse nexo, né, essa coerência. Vamos seguir aqui em sentido horário.
Depois aqui tem o amarelo. O que que o amarelo transmite, né, em relação a essa psicodinâmica, né, que é esse despertar no olhar das pessoas? Transmite otimismo e juventude. É usado para chamar atenção nas vitrines com outras cores contrastantes, né? Para quem já esteve no setor de alimentos, restaurantes, fast food, o amarelo ele é muito utilizado nesta área, tá? Que costuma associar, remeter, né, essa questão gastronômica também ao amarelo, tá? Azul promove calma, credibilidade e segurança, muito usado em lojas de instituições financeiras e seguradoras. Fato, é verdade. Outra coisa também que não está aqui, o azul também tende a ser utilizado para proporcionar conforto térmico. Como assim conforto térmico? Em lugares que têm temperaturas muito elevadas, o azul costuma ser utilizado para dar essa sensação de que está mais amena a temperatura do que de fato está. Porque num dia muito quente aqui, é que nós temos a memória um pouco volátil demais, ela é muito curta, né? Por exemplo, estamos numa temperatura relativamente agradável nesta época do ano, mas nós temos aqui normalmente na nossa região os meses de fevereiro, março e meados de abril para maio, ainda temperaturas muito elevadas. Reparem, né, que geralmente aparelhos de ar condicionado, a parte de termostato, sempre tem um azulzinho. É tradicional na nossa cultura usar o azul assim, como alguma representação de bem-estar térmico, né? Seguindo, a cor púrpura, ela representa nobreza, relaxamento, é encontrado em produtos de beleza e anti-idade. Como eu não tenho hábito, né, de utilizar esta cor, eu realmente nunca prestei atenção muito no púrpura, mas aí é uma, digamos assim, são indicações da psicodinâmica em relação a esta tonalidade. Você vai desenvolver algo para uma que vai ter alguma ligação com esses temas, opa, aposta nele, porque sabe-se que costuma tocar bem nesta área, né? A cor rosa, feminilidade e romantismo, tá? E aqui nós não estamos entrando na questão da ideologia, né, de que menino veste azul, menina rosa, não é nada disso. Aqui são padrões de design, não vamos tomar outra linha de entendimento, tá ok? Isso aqui é o estudo que se faz e que se fez durante décadas e séculos, né, da utilização de cores, e é isso dentro da nossa questão cultural que se entende pela proporção e ação do rosa nos nossos olhares, né? Então ela remete à feminilidade, romantismo, usualmente sinaliza produtos de varejo para esses públicos, tá ok? Então, como disse, aproveitando, porque a gente sempre tem que deixar tudo muito claro hoje para a gente não se complicar pelo politicamente correto, tá ok? Aqui, isso aqui é uma aula de design, estamos falando do emprego das cores e de psicodinâmica. Não estamos entrando em outro viés nenhum, por favor, tá? Só para a gente evitar má interpretação aqui. Vermelho. O vermelho, ele remete a atenção, perigo, urgência, né? Geralmente quando você vê algum anúncio aí, mesmo que já passando de 3, 4 anos, você passa aqui na orla da praia, você vê alguns edifícios, né? Últimas unidades, e está em vermelho. E isso é o emprego também, além da psicodinâmica das cores, do chamado neuromarketing. O que é o marketing de urgência? Despertar a sensação de urgência. Quando você diz últimas unidades, e, por exemplo, supondo que alguém aqui esteja em busca de um apartamento e veja esta mensagem numa fachada ou num outdoor, últimas unidades, opa, deixa eu dar uma olhada porque são os últimos, posso perder. Na questão cognitiva do neuromarketing, vai despertar em você o sentimento de urgência. Como nós temos também nessa questão do sentimento de urgência aplicado ao neuromarketing, aquelas promoções em supermercado, enfim, em lojas, sobre um determinado produto que é divulgado, né?
quando tem alguém com o microfone anunciando, ou até coloca um bannerzinho, alguma coisa, por exemplo, óleo em promoção, ou aproveitando que o arroz agora está em alta, né, caro pra caramba, olha, pacote de arroz tal, marca tal, portanto, podendo levar apenas 3 unidades por cliente. Pronto, quando você fala que só pode levar 3 por cliente, aquilo já desperta uma comichão nas pessoas. De repente o cara não está nem precisando de arroz, mas porque ele viu, e aí isso é sério, gente, isso não é piada, tá? Não é ironia, não é tirar onda, não. É fato. Quando se usa esse tipo de técnica, isso é uma técnica. Ela tem o objetivo de despertar isso, estado de urgência. Que isso atinge uma área sua no teu subconsciente. O que é o estado de urgência? O estado de urgência ele está também associado à sobrevivência. Porque biologicamente o teu organismo é constituído para fazer você estar vivo. E tudo aquilo que remete à tua sobrevivência é urgente. Então, quando você fala último, opa, é agora ou nunca. Quando eu falo só pode 3, putz, eu não estou precisando de nenhum, mas eu vou ver se eu levo um pelo menos. Então, assim, são questões que são usadas já há muitos anos, tá? Sempre isso já existe. A neurociência está aí. O neuromarketing faz-se valer do entendimento básico da neurociência para conseguir, não digo tirar vantagem, mas explorar essas áreas cognitivas, intuitivas, instintivas do ser humano. E a partir daí estabelecer um caminho para vender mais, para se aproveitar, né? Porque temos nós também, né, querendo ou não, um DNA que adora o consumo, né? O consumo faz parte das nossas pequenas alegriazinhas, como dizia Clarice Lispector, né? Então, todo mundo gosta de comprar. Então, quando você tem essa questão da urgência, opa, é agora que eu vou, faz parte, né? Hum, além da urgência, perigo, atenção, é a cor preferencial das liquidações e dos fast foods. Prestar atenção, isso aqui é padrão, gente, isso é fato, não é conversa fiada, é 100%, sempre vai ser dessa forma, tá ok? Seguindo aí, é, o laranja aqui, né? Ele remete à energia, é empregado para estimular as pessoas a agir, tá? Bom, nunca prestei atenção de fato nessa propriedade do laranja. Como diz, é uma cor que, assim, sendo bem sincero com vocês, se não existisse eu não perceberia. Mas está aí, né? Vamos observar se você tiver algo que você pretende promover esse sentimento, essa sensação, posta no laranja. Vamos acreditar, vamos utilizar esse conhecimento a nosso favor. E, por fim, o preto. É a cor que remete ao poder, à neutralidade, não está aqui, tá? Neutralidade. É a cor dos produtos de luxo, assim como o ouro, a prata e o bronze. E aí uma coisa que é muito simples, né, pessoal? Sempre, em qualquer composição de projeto de design, qualquer composição de design, tá, gente? O preto, ele sempre cai. Assim, se você usar uma base um preto, ele neutraliza. Então, qualquer projeto, a não ser que, obviamente, tenha alguma orientação do cliente que não curta um fundo preto, alguma coisa do tipo. Mas uma base neutra, não só o preto, né? O preto, o branco, o cinza, que são cores neutras, eles tendem, como o nome já diz, neutralizar. Tá? Tá difícil de fechar um projeto, a coisa não está encaixando, meu, vai no básico. Coloca um branco ali, ou o preto, ou o cinza, ele vai dar um jeitinho para você. A criatividade não está boa, da mesma maneira que eu falei para vocês ali no começo. Monocromático também dificilmente você se perde. Agora, apostou nas tríades, nas cores onde você faz ali a várias composições, carregou muito nas cores, dificulta um pouco. Quanto mais você carrega, mais você mistura cores, mais experiente, mais habilidade você precisa ter para realmente concluir isso, tá? Não vou dizer para você que não fique bom, fica. Porém, vai muito de pessoa para pessoa e da experiência do designer em conseguir fazer esse tipo de trabalho. E do contrário, quando você não tem tanta prática, não tem tanta habilidade e arrisca,
não costuma dar boa coisa, não. Não costuma dar boa coisa, tá? Deixa eu tirar aqui só um minutinho, tô com o Inkscape aberto aqui, gente, eu vou minimizar para que eu possa enxergar o horário aqui para não me perder. São 20h18, que voltando aqui para nossa apresentação, que eu tô com o Inkscape aberto aqui. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, podemos seguir? Vamos lá. Quem cala consente, então vamos seguir. Exemplos de aplicações de cores e interfaces para o web, que aqui é onde a gente coloca o conhecimento, a informação, o conteúdo à prova, na prática, que é a parte que eu acho que é sempre fundamental para que a nossa aula tenha sentido, que ela entre naquele eixo da coerência e da coesão. Fechou, beleza. Então, exemplos de aplicações aqui, ó. Ó, aqui nós temos um projeto de design, tá? Vale lembrar, essa apresentação aqui, gente, foi de um curso que eu fiz em 2011, tá? Então, de lá para cá, não está ruim, de forma alguma. O projeto aqui de design do site aqui desta empresa não está ruim, tá legal. Mas como o design, como qualquer outra área, né, de atuação, ele é dinâmico, ele sofre modificações, atualizações. Então, provavelmente os exemplos que estão sendo mostrados aqui, hoje em dia, já possam estar diferentes, porque é natural que os projetos sejam remodelados, tá? Mas o que nós temos que observar aqui não é o design em si, mas a aplicação das composições de cores, né? Aqui, ó, o designer aqui, ele apostou em cores análogas, ou seja, aquelas cores que estão ali umas próximas às outras, do mesmo lado, tá o verde com o azul. Percebam que é uma composição que bate fácil. Você não precisa ser um especialista aqui. Elas não, elas se combinam legal, tá? Reparem também que o próprio logotipo da marca, ela já tem o verde e o azul, tá? E aí também entra a questão da coerência, do bom, não é bom senso, aí é coerência e até necessidade, tá? Se já existe o azul e o verde dentro do padrão de identidade visual do cliente, não sei por que você usaria outra cor, a não ser que este cliente, de repente, acenasse para isso. Aí a falta de coerência dele, tá? Geralmente, via de regra, as boas práticas do design, salvo raríssimas exceções, elas seguem o padrão de identidade visual do cliente. Então, assim, o logotipo dele é verde e azul, o site, o aplicativo, porque aí você está mantendo a identidade visual, gente. Não tem por que você ter uma identidade. O que é identidade? Te identifica. E na hora de você se apresentar para o mundo na internet, você usar outra cor. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Não faz, né? Porque é isso que... Existe um manual de identidade visual. Por exemplo, esse aqui é o manual de identidade visual do Centro Paula Souza. Aqui está um pouco desbotado, tá? Aqui é preto e vermelho, não é cinza. Tá? Então, não sei por que ficou dessa cor aqui no slide do professor do curso, aqui no caso é uma professora. Mas, se eu quiser usar o padrão de identidade visual do Centro Paula Souza dentro das minhas apresentações, tem que ser assim. Se eu montar um slide hoje e eu quiser que saia dentro do padrão de identidade visual do Centro Paula Souza, tem que usar esse padrão de cores aqui. Esse logotipo, neste tamanho, desta forma. Isso chama-se identidade visual. Eu estou dentro do Centro Paula Souza, eu estou criando uma apresentação usando o logotipo dele, então eu tenho que me adequar a este formato, correto? A mesma coisa se aplica aqui. Existe casos diferentes disso? Existe. Tem cliente que é maluco. Ele tem lá a sua identidade visual, maluco eu digo assim, entre aspas, tá? Que ele de vez em quando surta. Ele tem identidade visual e ele quer fazer diferente. Ele quer jogar uma cor que não tenha nada a ver. Mas isso vai contra a identidade dele. Um exemplo muito prático sobre isso é marcas que têm hoje uma identidade visual tão forte que elas têm elas são reconhecidas no mundo todo justamente por isso. Vamos lá, vamos pegar um exemplo muito simples, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem uma força na sua identidade visual tamanha que em qualquer lugar do mundo que você mostrar um produto Coca-Cola, mesmo que não esteja escrito Coca-Cola, qualquer pessoa sabe identificar aquilo com precisão. Isso é devido a quê?
a Coca-Cola ser natural, usar recursos naturais, ela não, é porque ela tem um padrão de identidade visual há mais de há quase um século ou até mais. Agora me foge a memória, a idade, a cronologia da Coca-Cola. Ela não muda. As cores, os padrões da Coca-Cola são os mesmos desde o início da sua história. Então ela criou uma identidade visual e segue isso. Ela mantém. Todas as vezes que você tem uma identidade visual e não segue, você está indo contra o fortalecimento da tua identidade visual, que é, como o nome diz, permitir que você seja identificado pela imagem. É aquela ideia de que a imagem que vale mais do que mil palavras. Há algum tempo atrás, eu participei de uma capacitação aqui também no Centro Paula Souza, há alguns anos atrás, que falava sobre reaproveitamento de resíduos eletrônicos, né? Era para o curso de manutenção de computadores. E para falar dessa questão de reaproveitamento de resíduos eletrônicos, o primeiro tópico do curso, a primeira parte, na parte da manhã, foi falar sobre sustentabilidade. E na questão da sustentabilidade foi falando, né, de recursos minerais, recursos hídricos, falou da questão do Nordeste brasileiro, nos lugares, em alguns lugares do Nordeste brasileiro, devido à dificuldade, à escassez da água, você tem uma dificuldade muito grande de produzir alguns alimentos, né? Então, é natural em algumas regiões distantes do Nordeste, crianças ali numa faixa etária de 3 até 10 anos de idade, não conhecerem, por exemplo, um tomate, uma cenoura, uma beterraba. Eles não conhecem, nunca viram, eles não sabem identificar. E aí foi feita uma pesquisa com essas crianças, né? Colocaram cenouras, beterrabas, legumes diversos que naquela região, devido à escassez de água, não se planta e não se vende, ou até se vende, mas por ser algo de difícil produção, é algo muito caro, então não faz parte do dia a dia daquelas pessoas. Colocaram legumes e Coca-Cola. Todas as crianças sabiam identificar a Coca-Cola. Então isso reforça. E digamos aqui, hein? Ninguém está falando que Coca-Cola é bom ou ruim. Estamos falando sobre identidade visual, o poder de abrangência e de aderência de uma marca. É isso que a identidade visual visa, tá ok? Então, sempre que alguém tem uma identidade visual e não segue, ela depõe contra a própria marca, tá ok? Então, esse exemplo aqui está usando o verde e o azul, que é uma harmonia análoga, né, que são cores que estão próximas uma da outra, e funcionou. O design está agradável. Vimos que o verde, né, e o azul, eles remetem a uma certa suavidade, algo mais ameno, tranquilo, correto? Aqui nós temos um outro design, né, um outro projeto de design que apostou na harmonia monocromática, ou seja, ele usou apenas o azul, em variações do tom do azul, tá? Tem um azul mais escuro, um azul mais claro, um tons de degradê, basicamente isso. Reparem, né? E aí também, né? Veja bem, vai muito do design, vai muito da proposta do cliente, mas agrada. Na dúvida, como eu disse para vocês, logo na apresentação inicial aqui, tá difícil, a criatividade, você não acordou naquele dia muito bom, muito inspirado, vai no monocromático, cara. Vai no monocromático, que funciona, é aquela coisa também, duas coisas que para mim sempre batem. É o monocromático e jogar alguma cor neutra no meio. Tá difícil? Bota um preto no fundo, bota um traço preto, bota alguma coisa que encaixa, ele neutraliza e resolve. Resolve falta de criatividade, noite mal dormida, você naquele dia acordou ruim de ideia, vai no monocromático ou vai no básico que dá jeito, tá ok? Então aqui o designer preferiu manter uma harmonia monocromática. Os tons acromáticos, preto, branco e cinza, podem ser usados nesta aplicação de forma eficaz, sem interferir na harmonia cromática, obtendo sempre um bom resultado. Mas veja bem, preto, branco e cinza, viu que eles são bem específicos, porque são cores neutras. Se jogar amarelo, vermelho, já quebrou, tá ok? Quer colocar alguma coisa? Branco, preto e cinza, porque é neutro. O nome já diz neutro, tá ok? Vale lembrar que nas harmonias monocromáticas, os diversos tons do matiz escolhidos
também podem ser empregados. Aqui, ó, tá usando uma harmonia complementar, tá? O que que é a harmonia complementar? Aquelas cores que estão, uma complementa a outra, né? Que elas não são, digamos assim, não estão ali do mesmo lado do círculo cromático. Um está de um lado e a outra cor está do outro. Então, um acaba complementando. Reparem que não é ruim. Aí vai muito do olhar, né? Me agrada mais o, 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 o análogo que nós vimos do verde com o azul, o monocromático, do que o complementar, mas aí é a minha percepção, aos meus olhos, né? E vale lembrar que na hora de compor um projeto, você tem que agradar o cliente e os clientes desse cliente. E a melhor maneira de fazer isso é pesquisando sobre o perfil do público e sabendo qual é a preferência desta tendência de pessoas. Aí sim você opta, não vai muito por aquilo que você quer, não somente ou só pelo cliente também, né? Pesquisa, já falamos isso aqui hoje acho que umas 4 ou 5 vezes, tá ok? Então aqui, neste caso, a marca é utilizada na cor azul, o designer optou por uma harmonia complementar com o laranja, como o plano de fundo foi mantido em branco, que é neutro, e aí voltemos ao neutro, a opção por um contraste cromático foi aplicada em uma menor proporção, o que gerou um efeito agradável nas cores. Tudo bem? Eu, particularmente, fico com o monocromático ou com o análogo, me agrada mais. E nesse projeto aqui, foi utilizada a chamada harmonia policromática, né? Onde você tem várias cores sendo utilizadas simultaneamente. Mas reparem bem que, embora ele esteja usando aqui uma harmonia policromática, você tem verde, vermelho, um tom de amarelo, quase laranja e o azul, mas reparem que a predominância aqui em todo o site é o branco e tons de cinza, que são cores neutras. Reparem que, assim, para cada veneno, você tem que ter um antídoto aí, né? Fiz uma analogia bem estúpida, mas vamos lá. Você apostou no veneno policromático aqui de várias cores, que é difícil você encaixar todas, então você joga um fundo branco e capricha num tom de cinza. Repara, por isso que são neutras. Ela dá aquela neutralizada, ela consegue apagar um pouquinho do incêndio de cada cor combinada aí. Fundo branco e o cinza pairando aqui de leve, tá ok? Como está aqui escrito, ó, utilizou uma predominância de tons acromáticos, tons de cinza, tá ok? Que tornou a aplicação de vários matizes, esteticamente agradável, tá? Se você jogasse aqui no fundo qualquer outra cor, um amarelo, um rosa, não daria o mesmo impacto visual, não daria. Já ficaria algo meio fora de propósito, já ficaria algo. Aí voltemos ao chamado Peru no Pires. Voltamos aqui. Senhores e senhoras, alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Vocês estão quietinhos? Interajam, falem algo aqui para eu não me sentir só aqui, hein? Tudo bem? Deixa eu ver no chat aqui, que está desabilitado o chat. Peraí. Beleza. Diga, Guilherme, quer perguntar alguma coisa? Tá com a mão levantada, por favor. Pode falar. Ou foi por acaso aí? Guilherme, está com o ícone da mão levantada. Alguma pergunta? Foi sem querer que levantou? Bom, tudo bem. Como acho que ele talvez não esteja me ouvindo aí, mas qualquer coisa, nós fizemos a menção aqui ao caso. Bom, eu particularmente sempre uso tons de azul, é um vício. Lohane, geralmente nós temos aqui um tom da nossa preferência, aquela que nós temos um pouquinho mais de predileção,
única coisa que nós temos que tomar cuidado, por exemplo, quando formos, né, montar algo para alguém, criar algo para alguém, que essa predileção nossa, ela fica em segundo plano. E aí, tecnicamente, se de repente o teu cliente pedir algo que não case, a gente tem que tomar um certo cuidado para poder explicar para ele que a ideia talvez não seja mais adequada e, tecnicamente, você tenta provar para ele que aquilo ali não seria a melhor opção. Porém, prevaleça o critério, a escolha de um cliente. Agora, quando for um projeto pessoal teu, né, ou um projeto nosso, a gente tem toda a liberdade de escolher, enfim, de fazer da forma como a gente acha melhor, porque todo mundo tem aquela cor que eu acho que encaixa, que gosta mais para tudo, né? Não, mas isso não é defeito, não. É que todo mundo tem, Lohane. Eu praticamente gosto muito de azul, eu gosto muito do preto. Eu gosto muito do preto, ele encaixa com tudo. E, por exemplo, até para montar as apresentações aqui para aula, quando eu pego o padrão de identidade visual do Santo Paulo, eu jogo preto no fundo. Para slide aqui na tela é perfeito, mas para sala de aula já não é tão bom. Por exemplo, em horários durante o dia, as aulas do ensino médio, por exemplo, quando está em salas em momentos que bata o sol e não tem ali uma persiana ou algo do tipo, a claridade já dificulta as pessoas a lerem. Então, aí, por exemplo, quando eu estou em aula de manhã, eu sou obrigado a jogar um slide com fundo branco, porque independente do lugar estar bem extremamente claro ou escuro, vai melhorar para as pessoas lerem. Mas eu sempre prefiro o fundo preto. Paciência. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários aqui. Professor, se o cliente pedir uma combinação de cores que juntas fiquem desagradáveis aos olhos, o que fazer? Então, Lohane, é justamente isso que nós estamos comentando aqui, né? Quando acontece isso, você, tecnicamente, de forma sutil, vai tentar explicar para o cliente que não seria a melhor opção. Se ele bater o pé e insistir, paciência, né? Você dá uma contraprova para ele observar. Se ele realmente quer dessa forma, paciência, a opinião final é dele, tá? Mas geralmente, quando você explica com jeito e comprova, né, que esta opção não será melhor baseada em fundamento, você busca uma pesquisa aqui a colar, onde você comprove para ele e fundamente isso por base nessas pesquisas que designers que seguem tendências baseadas nisso, tendem a ter uma resposta, uma contrapartida com mais resultado, na hora a pessoa já muda, tá? Porque o que acontece? Todo mundo que investe num site, numa plataforma, ela quer que isso retorne, né? E quando você prova para ela que aquela, mas tem que provar, né, gente? O nosso grande problema é que às vezes a gente não quer ter o trabalho de fazer, montar, e não precisa muito. Hoje você faz uma pesquisa rápida, bota ali a bibliografia, a referência, 2 lugares diferentes, 3, mostra para ele, olha, os padrões de design que mais dão resultados hoje estão usando essa tendência aqui. Será que essa forma que o senhor está pedindo seria aquilo que vai realmente dar um retorno legal para você? Com um jeitinho, sutil, educadamente, a gente vai exercendo o dilema do quebra-cabeça, né? Qual que é o dilema do quebra-cabeça? É fazer com que cada peça se encaixe no seu devido lugar. Ponto. Aí, a partir daí, você monta qualquer coisa, né? Porque, lógico, a opinião do cliente é importante, mas ele está contratando um profissional para dar a ele a melhor solução para o problema que ele está apresentando. E aí vai dele também confiar nisso, né? E vai da nossa parte também mostrar habilidade para convencer, tá ok? E aí a gente precisa ter essa habilidade, essa desenvoltura, faz parte. O Arthur aqui está colocando que normalmente usa o preto e vermelho. O preto e vermelho é uma combinação assim. O vermelho ele é uma cor forte, né? E o preto neutraliza. Mas os dois juntos também ele é bem particular, né? Funciona, dependendo do local aí da proposta, encaixa. Mas toma cuidado com a quantidade de vermelho. O vermelho sempre num tom menor. Se o vermelho for predominar, um site inteiro vermelho é meio pesado, né? Ou tem que ser um tom mais baixo, um tom de vermelho não muito forte, né? Mas, enfim, vocês vão percebendo com o tempo, né? À medida que vocês forem criando os primeiros designers de vocês, aí vocês vão começar a perceber que cartão pessoal é uma coisa, um outdoor é outra coisa,
Um site com aplicativo já é outra coisa. É muito difícil você pegar algumas cores assim que contrastem muito para a tela. Porque o que acontece com telas, pessoal? A gente tem, isso é fato, tá? Você tem que proporcionar também um certo conforto visual. E não vamos nem falar do design do aplicativo, do site que vocês terão que montar nos TCCs, nos trabalhos aqui na escola. Vamos pegar aqui os padrões de cores que nós temos nos nossos dispositivos. Eu aqui estou usando o Windows, cada um de vocês podem estar usando o computador que for, ou smartphone qualquer, e aí você tem os padrões de cores de configuração, tanto do Windows, eu posso, por exemplo, chegar aqui e mudar o padrão de cores do Windows. E assim, vale lembrar que esta cor padrão que os aplicativos, que os dispositivos da Motorola, da Apple, até os chineses, ou no caso, o meu computador aqui, que é o Windows, né, o computador não, né, o sistema operacional Windows, ele oferece um padrão de cores para interface, para janela, e aquilo, essa combinação de cores, como eu disse desde o início aqui, ela não está aí por acaso. Essa combinação de cores que o Windows utiliza, que às vezes o Linux também tem as suas configurações de cores, são combinadas justamente para proporcionar conforto visual. Porque tem pessoas, por exemplo, que vão utilizar o computador 8, 9, 10 horas por dia. Sabemos que isso é contraindicado, né? Você tem um tempo, tem que dar um tempinho, parar, depois voltar, mas é normal. Hoje mesmo, quarta-feira é um dia que eu tenho aula na parte da manhã, da tarde e da noite. Eu acabo saindo do computador à tarde porque eu sou obrigado a sair. Porque às 4h30 minha filha entra em aula e ela vai até às 18h50, senão eu acabo ficando o dia inteiro. E nesse momento eu estou só com o computador em casa. Mas assim, se eu não tivesse que sair para ela usar, eu ficaria direto. Então, se não tiver no próprio sistema operacional um padrão de cores para permitir isso, obviamente há um cansaço visual muito grande, tá? Fica pesado, a sua assimilação diminui e há um desconforto. E é isso que a gente tem que evitar. E isso é natural. Quando a gente muda, nós mesmos, né, por opção, vou testar essa cor aqui. Tem, tanto no smartphone, até o Teams. O Teams tem o padrão aqui, alto contraste. O alto contraste, ele é para situações bem específicas. Você não consegue deixar o Windows ou, por exemplo, o Android, ou seja lá qual for, com um padrão de alto contraste, porque incomoda. Depois de algumas horinhas usando aquilo enche a paciência, parece que fala com você, aquilo te irrita. Você tira porque realmente promove um desconforto, é desagradável. Então, a mesma coisa vale para o nosso uso aqui. Quando a gente vai montar alguma coisa, desenvolver uma tela, um layout para um site, alguma coisa, lembrem disso. E tudo isso aqui é criado com base em pesquisas, né? Que são as cores que promovem mais conforto, mais conformidade, mais consonância e vão proporcionar um tempo de uso mais agradável para a maioria das pessoas, sendo elas muito jovens, intermediárias ou de mais idade, porque aí a gente faz o contexto da inclusão. É uma interface, é uma tela, é um design que vai agradar aos olhos de uma criança, de alguém com, digamos assim, uma faixa etária intermediária. E hoje o grande desafio nosso são as interfaces que promovam uma inclusão para o público da melhor idade, que esses tendem a ter um cansaço visual mais rapidamente devido ao desgaste, né, da musculatura que compõe aqui o globo ocular, que aí você começa a perder alguma capacidade ocular, né? Mas isso é um assunto que a gente ainda vai trabalhar com mais calma, né? Seria a acessibilidade. Tudo bem? Pergunta do Davi aqui. Aqui, ó. Eu acredito que fique mais complicado quando envolve alguém que é daltônico. O daltonismo, o Davi, é uma deficiência visual, onde a gente perde, geralmente isso acaba sendo por nascença, tá? É uma deficiência genética, você não consegue identificar alguns tons de cores, tá ok? Só pegar aqui, inclusive, não está nesta apresentação aqui da psicodinâmica das cores, mas eu acho que um dos vídeos que eu postei no canal fala a respeito disso, mas só para colocar aqui, daltonismo, que explica melhor.
as pessoas que sofrem de daltonismo, elas têm, né, elas entram, são classificadas como deficientes visuais, tá, gente? E assim, que fique claro, deficiência visual e cegueira são coisas diferentes. Existem níveis de deficiência visual, tá? E existem tipos diferentes. O daltonismo, e também tem graus de daltonismo, né? Tem aqueles que são mais leves, aqueles que são mais severos, eles não identificam algumas cores. Então, vamos colocar aqui, daltonismo, só para ilustrar aqui. Problema hereditário caracterizado por uma anomalia na visão das cores, especificamente uma confusão entre o vermelho e o verde. Tá ok? Tem alguns testes aqui, deixa eu pegar aqui, daltonismo, teste, aqui, ó, pronto, vamos ver se tem a imagem aqui, ó, do teste, para que a gente possa, a gente já descobre agora. Ó, a pessoa que é daltônica, pessoal, ela não consegue identificar o que está impresso aqui, ó. Tá? Não é só o vermelho e o verde, tá? A pessoa daltônica que sofre dessa disfunção aqui ocular, dessa deficiência visual, ela confunde com facilidade as cores verde e vermelho e com menor frequência o azul e o amarelo. Então aqui nós temos verde, tons de vermelho, azul, e eu acho que eu já fiquei daltônico, porque eu não estou enxergando amarelo aqui. Se alguém estiver enxergando amarelo, eu já estou daltônico, porque eu não vi amarelo aqui em lugar nenhum, tá ok? Agora, ó, se vocês que estão enxergando aqui, tudo bem que, como estamos usando aqui um recurso de compartilhar a tela, já não fica tão fiel a reprodução aqui, a resolução da imagem, tá? Mas dá para identificar que aqui tem um 6, aqui aparece um 8. Professor, Oi, diga. Não está compartilhando? não tá compartilhando a tela. Ah, Não. desculpe, peraí. Eu esqueci de compartilhar, gente. Falha nossa, hein? Desculpe aí, peraí. Aí, além de daltônico, tá ficando sem noção, porque eu esqueci de compartilhar a tela. Pronto, tá aqui, ó. Ó, esta imagem aqui, ela é uma das imagens, uma imagem que faz esse teste de daltonismo, tá? Se você não conseguir diferenciar que tem tons aqui, ó, nós temos verde, azul, tons de azul, verde, tem um laranja, que tem um vermelho quase rosa, o verde. Aqui, por exemplo, tem um 6, tá bem disfarçado, mas tem, embora a imagem aqui esteja meio cortada quase no meio, aqui é um 8 com verde, e aqui teria, se não me falha a memória, um 2, né? Que a hora que duplicou aqui, e tem a propaganda aqui, perturbando aqui no meio. Aqui, ó, nós temos um 7. Ó, o daltônico não enxerga o número 7. Então, aqui, nesse momento, se tiver alguém que não viu o 7 aqui, pronto. Tudo bem, não precisa ficar triste, tá? Nós vamos promover uma aula inclusiva para você que é daltônico. Eu prometo que eu não vou montar nenhuma apresentação que tenha essa combinação específica para poder incluir você, tá? Desculpe a brincadeira, não tem nada de engraçado em deficiência visual, mas assim, hoje o daltonismo ela não é um problema que te cause grandes transtornos, tá? Tirando, por exemplo, pegar uma situação aqui, ele não é daltônico, mas meu cunhado, ele trabalha há muitos anos com inspeção em plataformas, né, metálicas, então ele faz inspeção em solda. E, por falta, o uso incorreto de IPI, ele perdeu a capacidade hoje de enxergar algumas cores, o vermelho e o verde, ele confunde direto, ele não tinha, nunca teve daltonismo, isso foi um problema que foi causado por ele mesmo no mau uso dos EPIs durante solda. Então, quando ele está num semáforo, ele fica de olho nos carros. Quando os carros param, ele para, e quando os carros seguem, ele segue. Eu falei que isso é perigoso, né? Qualquer hora dessa, se ele seguir o carro errado, ele bate. Mas, enfim, esse teste aqui, ele identifica, ó, por exemplo, se você não enxerga esse 12... Não, peraí, me ajuda aqui. Aqui tem um 12, quem é daltônico não enxerga o 12, tá? Daltônico aqui não enxerga o 57, tá ok?
Então, aqui é só para exemplificar, voltando aqui para a nossa realidade aqui. E esse assunto de acessibilidade tem sido tema das aulas de projeto de aplicação web do terceiro, nesse momento, tá? Porque nós temos hoje praticamente uma parcela muito grande de pessoas que têm algum grau de deficiência visual, não necessariamente o daltonismo, tá? Não necessariamente o daltonismo, mas que durante os projetos, a composição dos projetos, e aí entra a nossa parcela de responsabilidade, porque como escola técnica, como nós temos como objetivo formar conhecimento profissional e mão de obra profissional, eu acho que é papel nosso começar desde a formação, começar a despertar o interesse pela questão da acessibilidade. Porque, assim, se nós temos um percentual aí de praticamente, que eu até fiz algumas anotações para a aula da manhã, 24% da população brasileira apresenta alguma necessidade especial, tá? Necessariamente que não seja algo voltado à visão, tá? E apenas 1% dos nossos sites são voltados para, pelo menos, atender com um pouco mais de qualidade pessoas que têm alguma necessidade especial, seja visual, auditiva. Hoje está um pouquinho mais fácil para a questão da deficiência visual, em seus vários níveis e diferenciações, porque nós temos os chamados assistentes de voz. Então, nós temos vários recursos. Hoje, por voz, você navega, você acessa, você utiliza sem problema algum. Eu não sei se já comentei com vocês aqui, mas com a turma da manhã isso tem sido recorrente. Eu orientei uma monografia na FATEC em 2004 sobre acessibilidade na web para deficientes visuais, em 2004. Então, era uma época onde nós tínhamos muito pouco, não era assistente de voz, era sistema operacional com reconhecimento de voz. Eram projetos, assim, bem iniciais, não tinha absolutamente nada de inteligência artificial como nós temos hoje. Hoje nós temos assistente de voz em smartphone, computador, o Google Assistente para casa, as chamadas casas inteligentes para você poder, você instala, você compra, tem o do Google, tem o da Apple, tem vários, né? Você pode comprar um assistente de voz, se a tua casa tiver algum sistema de automação, você controla a tua casa pela voz, você vai falando, acende, apaga a luz, abre e fecha a porta, se for com acionamento eletrônico, e assim por diante. Você pode acionar a irrigação de jardim. Nós temos hoje inúmeras possibilidades, né? Mas o que está ao nosso alcance nesse momento, tanto nas aulas de design, que é onde você compõe a parte visual, como na aula de projeto, que é na segunda-feira, que foi a aula ontem, nós começarmos a discutir e conversar com vocês sobre a importância de reconhecer que existe uma parcela da população que precisa ser olhada com mais cuidado. Porque existem padrões na internet para isso. A www ou W3C Consortium, que é uma entidade mundial que estabelece padrões para a internet, ela tem os padrões de usabilidade e acessibilidade. E não é só no Brasil, tá? O mundo inteiro, ele acaba direcionando seus olhares e sua atenção para aqueles que têm toda e total facilidade de uso. Então, repito, se nós queremos realmente fazer com que a acessibilidade se torne algo mais utilizado, mais importante, é nós que temos que dar importância. E dentro de uma escola é hora de falar sobre isso. Eu ainda, aqui, eu orientei na FATEC em 2004, eu nunca vi dentro da ETEC um TCC que abordasse algo nesse sentido. Então, temos hoje, nós acabamos aqui mesmo sem querer falando de daltonismo, então, quando você sabe que existe uma parcela da população que tem algum tipo de deficiência visual e mesmo assim você não se preocupa na combinação de cores que você está usando, você está promovendo sim alguma forma de exclusão. E aí você tem dois olhares para fazer, tá, gente? Nós temos o olhar humano, que é a questão social, e tem um aspecto comercial, tá? Porque a internet, como nós mostramos ontem para vocês nas aulas de projeto, tudo que existe hoje dentro ou uma boa parte do que está pré-programado na internet, nos mecanismos de busca, tem como objetivo maior o que marketing. Eu estava aqui mostrando para vocês as imagens para definir, para testar daltonismo, e fica abrindo janelinha de propaganda. Ponto. E como disse, não há nada de errado nisso. É desta forma que as contas são pagas aqui na internet. Esse é um veículo
que gera oportunidades, que tem custo e infraestrutura e tem que ser pago. Propaganda hoje, anúncios na internet, é um grande balcão de negócios. Então, quando você tem, por exemplo, hoje no Brasil, 24% da população que é portador de alguma necessidade e ele não é assistido na internet, significa que 24% das pessoas deixam de participar e você pode estar deixando também de fechar negócio com essas pessoas. Então, além do aspecto humano que você está esquecendo, tem também um lado comercial, né? Porque geralmente é o lado que vai interessar, sendo bem verdadeiro com vocês, sem querer ser cruel nem hipócrita, tá ok? É ser verdadeiro. Quando as pessoas hoje atendem a padrões de qualidade em relação à sustentabilidade, em relação à acessibilidade, elas muitas vezes não estão tão preocupadas assim com o ser humano, mas sim com certificações, com credenciais que avaliam o site dela como um site que tem essa preocupação, então ele atende normas internacionais e ganha credibilidade. É mais comercial do que humano, mas é, pelo menos, alguma coisa sendo feita, tá ok? Mas, à medida que o curso for rolando, for desenvolvendo, a gente vai sempre tocando nesse assunto e que isso, em algum momento, vire um tema, ou que, se não vier tema, na hora de compor as interfaces de vocês, lembra disso, né? Opa, na hora de criar uma tela, nós temos a chamada tipografia inclusiva, que são letras, estilos de letras que vão ajudar pessoas de mais idade, que já têm um cansaço, né, visual um pouquinho maior, uma dificuldade de manter a leitura. Então, a gente usa, combina letras num tamanho maior para favorecer esse público, que também muitas vezes não é levado em conta. Beleza? Mas isso é um assunto que a gente ainda vai amadurecer um pouco mais. Para hoje. Nós ficamos aqui com a parte de harmonias, psicodinâmica das cores, e ficou faltando apenas falar sobre padrões de saída. O PostScript, mas pelo horário aqui já estamos terminando, e o PDF 1-XA, que, só para introduzir para a semana que vem, padrões de ajustes para a gente poder combinar, né, e garantir que um trabalho que é feito na tela do computador, quando for impresso, sairá exatamente igual. Que esse, durante um tempo, foi um grande desafio. E ainda é para quem não tem alguns equipamentos e não tem conhecimento desta tecnologia, que ajusta, né, que padroniza, porque é diferente, tá? Tanto é que na tela do computador a gente usa sistema RGB, verde, azul e o vermelho, que são as três cores do RGB, e para impressão é o CMYK, ciano, magenta, amarelo e o preto. Quando você faz um projeto de design no computador e manda para uma gráfica para imprimir, tem que haver um ajuste. Se não houver nenhum PostScript combinado entre as duas, ou esse padrão internacional que hoje é da ISO, tá? A padronização internacional, que é o PDF 1XA, que garante a fidelidade entre um projeto de vídeo e impressão no papel. Então, ele tem que saber só como é que isso funciona. E é o último assunto que falta para a gente falar aqui da parte teórica e depois começarmos a abordar mais funcionalidades aqui do Inkscape. Não passei a semana passada a atividade, por conta que ainda a gente não introduziu algumas funcionalidades do Inkscape. Assim que a gente adentrar, aí a gente faz alguma coisa na prática. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa? Para que a gente possa ir dando continuidade aqui. Tudo bem, então? Bom, sendo assim, vou interrompendo aqui a gravação. Beleza.